epístola que o apóstolo escreveu à igreja que estava em Roma, capítulo 15, versículos 1 em diante. Vou esperar você abrir. Sei que tem algumas pessoas que não estão. Um dos motivos pelo qual as igrejas evangélicas e protestantes ela tem essa tradição de todo mundo abrir a palavra é porque antes da reforma protestante só os padres, só os católicos podiam ler a Bíblia e interpretar a palavra. Quer dizer, o povo, os chamados leigos, não tinham essa oportunidade de averiguar tudo aquilo que eles estavam pregando e ensinando, realmente estava de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, uma das tradições que nós não abrimos mão é exatamente que todo o povo abra a palavra de Deus e verifique se realmente o que está sendo lido aqui é o que está aí na sua Bíblia. Se o que está sendo ensinado e pregado aqui é exatamente o que está sendo ensinado e pregado na palavra, porque a palavra por si só já prega. Inúmeras vezes que eu já preguei textos grandes para que, caso eu não conseguisse transmitir algo profundo, só o texto seria suficiente para que você entendesse o Evangelho. Amém? Diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Vamos orar. Pai, eu me coloco agora como canal desobstruído da tua palavra. Eu lhe peço, ó Deus, abra os olhos do nosso entendimento para compreender o que o Senhor quer nos falar na tua mensagem, na tua palavra, nesta noite. E suplicamos, ó Deus, que nada caia por terra, mas que aquilo que for dito agora alimente o teu povo, fortifique o teu povo, edifique o teu povo e faça eles frutificar, multiplicar na graça e na unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas, provavelmente 14, que alguns acreditam que Hebreus tenha sido escrito por ele, embora o livro não leve o nome dele, e embora há muitos outros autores que se enquadram dentro do livro de Hebreus, mas Hebreus só pode ter sido escrito, na minha visão, por 2 apóstolos. Um seria Apolo, profundamente conhecedor do Velho Testamento, da Torá, e o outro, o próprio Paulo, por também ser conhecedor do Velho Testamento e da Torá. O apóstolo Paulo, é dele que advém todo o arcabouço doutrinário da igreja cristã. Sem o apóstolo Paulo, sem os escritos do apóstolo Paulo, nós hoje não teríamos a base daquilo que a gente chama doutrina da salvação. E a base da doutrina da salvação tem 4 ou 5 pilares fundamentais, que é a justificação, a doutrina da justificação. Ou seja, sendo nós justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. O apóstolo Paulo, através dessa doutrina, ele nos ensina de maneira muito clara, muito cabal, muito forte, muito contundente, de que o crente só é justificado pela fé. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele ali baseia, ele ali coloca a doutrina da salvação como base, a justificação pela fé. Porque Deus já sabia de antemão que ser humano nenhum teria capacidade alguma de se salvar ou de ser salvo por si mesmo.
as boas obras salvassem, Jesus não precisaria ter sofrido aquilo tudo que sofreu na cruz do Calvário. Jesus não precisaria ter sido chicoteado, ter sido cuspido, ter sido arrastado, ter sido amordaçado. Jesus não precisaria ter sofrido aquilo tudo se a salvação fosse pelas obras. Bastaria Jesus ter vivido aqui na terra, ter feito as boas obras e ter falado o seguinte: olha, assim como eu fiz, façais vós também. Então por isso que ele precisou fazer aquilo, para que um dos principais pilares da doutrina da salvação, que é a justificação pela fé, pudesse ser uma das bases da doutrina da cristandade. Um outro pilar da doutrina da salvação é a doutrina da regeneração, porque nós não conseguimos ir a Deus, nós não conseguimos ter contato com Deus, nós não conseguimos ter acesso a Deus se nós não formos regenerados. E o que significa regenerar? Significa você ser recriado de novo, significa você ser criado de novo, significa você ser transformado de novo. Por isso que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, não te admire de eu ter te dito, necessário te é nascer de novo, porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é nascido da carne é carne. Então ele ali diz que para que nós possamos ter acesso ao céu, faz necessário a regeneração. E essa regeneração só vem através de uma outra doutrina muito importante da cristandade, que é a doutrina do arrependimento. Jesus, quando veio pregando, ele veio: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, sem o arrependimento, sem a confissão de pecados, não há como Deus derramar sobre nós a fé que justifica, e não há como Ele fazer a regeneração da nossa alma, a regeneração do nosso espírito. E aí nós poderíamos entrar para uma série de doutrinas fundamentais que a palavra de Deus nos ensina. Mas dentre essas coisas tão fundamentais, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma série de coisas que nós como igreja precisamos fazer, e nós não podemos deixar de fazer. Uma delas está lá em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, qual seja agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma das recomendações que o apóstolo Paulo deu e que precisa estar inserido dentro de nós é que nós, como igreja, não podemos nos conformar com o mundo. Em outras versões, tomar a forma do mundo, ficar parecido com o mundo, ficar igual ao mundo. E aí é por isso que nós temos que tomar uma série de cuidados acerca de muita coisa que parece, mas não é, que é, mas não parece. Porque às vezes a gente olha algumas coisas que toma forma e que a gente pega para nós e diz o seguinte: isso não tem problema nenhum, isso não tem nada a ver, isso não vai me afetar a minha salvação. Pode até não afetar a sua salvação, mas pode afetar a tua comunhão com Deus, pode afetar a tua adoração com Deus. Aí alguém vai perguntar: mas o crente pode ouvir música no mundo? Eu particularmente acredito que isso não leva ninguém para o inferno. Eu acredito que não leva ninguém para o inferno, mas eu acredito que pode te fazer um pouquinho menos, isso é opinião minha, pode fazer um pouquinho menos santificado. Porque quando o texto diz lá: não vos conformeis com este mundo, ele está falando o seguinte: olha, tome cuidado com o que você olha, com o que você vê, com o que você ouve. Alguém já disse lá no Velho Testamento, se eu não me engano, que eu não porei coisa má diante dos meus olhos.
se eu não vou pôr coisa a mais, eu vou fazer de tudo para não pôr os meus ouvidos também. Ah, mas na rua toca a música do mundo o tempo todo, então eu vou ouvir. Diferente é você estar passando e você ser obrigado a ouvir. Diferente é você pegar uma música lá do Legião Urbana e colocar e aí se deliciar. Mas isso não é tão importante. Você pode servir a Deus selecionando algumas músicas. Existem músicas seculares que até nos ensinam algumas coisas. Quem, por exemplo, faz faculdade, ou quem já fez formatura, quantos já não cantou aquela música, uma música do Milton Nascimento? Eu gostava muito de cantar ela. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Tem verdades profundas dentro dessa letra, verdades profundas, mas eu particularmente prefiro usá-la só se eu for obrigado a estudá-la, só se eu for obrigado a fazer um poema sobre ela, só se eu for obrigado a cantá-la porque eu estou dentro de uma faculdade. Mas quando se trata de igreja, quando se trata de corpo de Cristo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar dentro de mim tudo aquilo que me purifica, tudo aquilo que me santifica. Porque embora a letra seja linda, seja bela, sabe-se lá o motivo pelo qual ele fez essa música? Sabe-se lá a raiz dela? E eu não tenho problema nenhuma de cantá-la dentro de uma situação que eu preciso cantá-la e que eu sou obrigado a cantá-la. Porque nós crentes não somos extremistas, não é verdade? Nós crentes somos equilibrados. Então ele nos ensina isso e aí nos faz pensar algumas coisas. Ou seja, tem coisas que dá para eu dizer não quero, e tem coisas que eu não digo, que não tem como eu dizer não quero, mas dá até para eu usar, porque isso não vai ferir a minha moralidade para com Deus. Mas ao mesmo tempo eu posso me enquadrar dentro daquele texto que o apóstolo Paulo diz: tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. E aí existem diversas outras coisas. Ah, mas a tatuagem pode ou não pode? Ah, mas fazer isso pode ou não pode? O crente é livre para fazer o que quiser. O apóstolo Paulo já disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, e eu não me deixarei levar por ela. Então isso vai depender do grau de experiência que você tem com Deus. Isso vai depender do grau de comunhão que você tem com Deus. Isso vai depender da forma como você quer se parecer com Ele. Quanto mais você quiser se parecer com Ele, mais você vai deixar de pensar nas coisas do mundo e pensar nas coisas do céu. Porque o apóstolo Paulo diz o quê? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí é de glória em glória, é de passo em passo, é de unção em unção. Às vezes você retrocede um pouquinho, porque todos nós retrocedemos um pouquinho, mas depois volta. Eu fiquei 30 anos tentando não ver novela, ficava 1 mês, 2 meses, 6 meses, lá estava eu vendo novela. Aí eu chegava a ficar 6 meses, 1 ano, e aí quando menos esperava, porque você tem filho, você tem esposa que gosta de ver, passa, escuta, porque aquilo nos pega. Mas você vai para o inferno porque vê novela? Eu acredito que não. Mas existem filhos e filhos, né? Existem filhos que quer ficar mais perto do pai, que quer obedecer mais o pai, que quer ficar mais parecido com o pai. Já existe outro filho que quer ficar mais perto do amiguinho, se parecer com
amiguinha, andar como amiguinha, vestir como amiguinha. Quem está entendendo, diga amém? Amém. E aí o apóstolo Paulo começa a nos dar essas informações, e essas informações vão borbulhando dentro da nossa cabeça, e aí ele vem trazendo aqui uma série de coisas tremendas, que eu quero começar a pregar agora. São 8h32, antes das 9 horas eu termino. Diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Existem duas palavras aqui antagônicas: forte e fraco. Duas palavras que elas são completamente diametralmente opostas, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E ele tem um motivo pelo qual ele diz isso, porque na igreja de Roma estava acontecendo algumas coisas assim meio que esquisitas, porque alguns que conheciam um pouquinho mais da palavra, que eram um pouquinho mais espiritual, que tinha um entendimento maior acerca das escrituras, de repente Deus falava com ele face a face, ele andava com Deus face a face, ele tinha alguns conhecimentos que outros mais fracozinhos, mais débilzinhos não tinham. Esses uns que tinham esse conhecimento espiritual todo, dizia que de tudo se pode comer, porque todo mundo sabe que os judeus têm umas restrições alimentares, não pode comer carne de porco. Hoje não dá para ficar sem carne de porco não, vira e mexe, eu estou lá comendo um pedacinho. Não podia comer camarão, certos tipos de peixe não se podia comer. Já imaginou não se poder comer salmão só porque não tem escama? Mas o judeu não podia. Vocês já comeram um salmão na brasa? Quem já comeu salmão na brasa? Levanta a mão. Meu Deus, com aquele salzinho grosso, que delícia, Jesus! Os judeus não podiam comer. Aí alguns que já entendiam espiritualmente de coisas inefáveis falam o seguinte: pode-se comer de tudo. Já outros que não tinham esse entendimento falavam assim: não pode comer isso não, isso é pecado, Deus não aceita isso, não, você vai para o inferno. E aí estava havendo um problema sério, uma discriminação, porque aqueles que se julgavam fortes estavam discriminando os mais fracos. Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, vós que sois fortes, o negócio é o seguinte: suportai a fraqueza dos mais fracos. Aí tem uma redundância, né? Suportai as fraquezas dos mais fracos. Porque aí, trazendo isso para a igreja, a gente fica analisando algumas coisas. Eu, por exemplo, gosto de cantar. Quando estou no meio da plateia de todo mundo aí da igreja, eu abro a minha boca e eu sou, e a minha voz é a voz da cara rachada, horrível. Aí eu estou aqui, eu vou puxar o meu voo para cantar. Só que tem algumas pessoas que cantam melhor, entendeu? Tem uma voz mais bonita. E aí pensa: se eu tivesse lá, sairia no tom certo, eu iria cantar muito bem. Trazendo para os dias de hoje, nós estamos entendendo o seguinte: que você que sabe fazer melhor, vai ter que, é ruim de ouvi-lo, mas eu sou mais forte, então eu vou suportar a voz da cara rachada dele. Não dá para ficar perto, mas eu tenho que suportar, porque eu sou mais forte, eu sei mais, eu canto melhor, eu prego melhor, eu apacento melhor, eu dou estudo melhor. Então, quando eu vejo alguém que é inferior a mim, eu tenho que fazer o quê? Suportar. Então ele começa a dar uma lição aqui tremenda, profunda,
ajuda. Ele diz o seguinte: olha, o verdadeiro espiritual não é aquele que pisa o mais fraco. Ah, mas aquela pessoa ainda não tem a paciência que eu tenho, porque eu já preguei aqui, já falei que uma das maiores dificuldades do ser humano e uma das áreas que o diabo mais usa são as nossas emoções. Gente, como é complicado. Eu até escrevi no Facebook esses dias, eu acho que eu sou de outro planeta. Eu tenho outros defeitos, óbvio. Só perguntar para minha esposa, depois eu tenho que sair fora, porque ela vai falar muitos defeitos. Mas eu acho que eu sou de outro planeta, porque eu não consigo ficar com raiva. Aliás, raiva que eu falo assim: você me faz uma coisa, todo mundo, obviamente que ninguém tem sangue de barata, se você me ofender eu vou sentir, mas daqui a 10 minutos, 20 minutos, e esqueci, aquilo sumiu, aquilo desapareceu, não há em mim isso. Aí o que acontece? Tem gente que, se você faz uma ofensa hoje, um mês depois ele está lembrando a mesma coisa que você fez, está falando com outras pessoas: fulano me fez isso, fulano me fez aquilo. Um mês depois, aí 2 meses depois, crente, eu já conheci crente 8 anos. Aí eu chego e falo assim: poxa, como é que pode? Me ofendeu, mas eu sou mais forte, eu tenho condições de me regenerar mais rápido do que ele, eu perdoo mais rápido do que ele. Então o que eu tenho que fazer? Suportá-lo, amá-lo, mesmo com todos esses defeitos, mesmo com todas essas dificuldades. E não é fácil, porque essa área, que é a área das emoções, é uma área que mais afeta a comunhão de casais, de pai e filhos, de irmãos, e principalmente na igreja. Principalmente na igreja. Se tem uma coisa que arrebenta com a igreja, são as nossas fragilidades emocionais. É por isso que eu gosto muito de falar sobre personalidade restaurada, porque quem tem personalidade restaurada vive um casamento melhor, tem comunhão com os irmãos mais duradouro. E aí o apóstolo Paulo está falando, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: que quem é mais forte, ele se nega em prol do outro, se nega. E quando isso acontece conosco, não há demônio que vença. Aí Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ué, que maneira você vai resistir ao diabo? Sendo mais forte. E quem é mais forte? Suporta as injúrias, suporta as aflições, suporta. Eu gosto muito do Novo Testamento, exatamente porque o Novo Testamento, número 1, foi feito para a igreja, e número 2, é através dele que a igreja é edificada e cresce e amadurece. Então, você só é verdadeiramente forte quando você suporta a fraqueza desse seu irmãozinho tão débil. Porque, gente, não é fácil conviver com gente fraca. Quem é pastor então sabe como tem irmãos ioiô, sobe e desce, né? De manhã está bem, quando chega à noite está mal, aí no outro dia acordou bem, acordou mal, quando chega à noite está bem. E aí nós temos que suportar. Por quê? Porque é fraco, e por ser fraco ele precisa da minha ajuda naquela área que eu sou mais forte. Entende isso? O que você precisa entender é que todos nós temos um pouco de fraco e forte. Todos nós temos uma área que nós
nós somos fracos e todos nós temos uma área que somos fortes. De maneiras que você pode ser ajudado, precisa ser ajudado, e muitas das vezes você vai ajudar. Porque naquilo que você consegue vencer, você vai dar conselhos, você vai ajudar, você vai preparar. E isso é muito importante saber, meus queridos. Sabe por que é importante saber disso? Porque a Bíblia diz que nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer saber quem é forte? Quem tem o coração puro, quem ama, quem perdoa, quem se sacrifica por amor ao outro. E aqui ele dá um exemplo, que é Jesus, porque também Cristo não agradou a si mesmo, ou seja, o certo era nós fazermos tudo para agradar o outro, não a nós. E hoje se inverte. Um dos motivos pelo qual muitos se ferem tão facilmente é porque na verdade ele quer ser mais agradado do que agradar. Ele não gosta de dar, ele só quer receber. É o crente sanguessuga, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ou esponja. Aí quando você entende a palavra de Deus dentro desses termos, você compreende que o teu irmão precisa de você na área que você já venceu. Você já venceu fofoca e conhece alguém que é fofoqueiro? Suporte o fofoqueiro. Você venceu a traição e conhece alguém que trai? Suporte o traidor. Você já venceu e conhece alguém que pisa em você todos os dias? Ajude aquele que não tem o mesmo entendimento. Dessa maneira, a palavra de Deus diz que você vai ser forte e o diabo vai fugir de você. Um dos motivos pelo qual os casamentos hoje não duram é exatamente porque aquele que se acha forte não consegue suportar a parte mais fraca. E fomos chamados para isso, meus irmãos. Fomos chamados para isso. É por isso que Deus te mandou hoje aqui. Porque existe alguém que você pode ajudar naquilo que você venceu. Eu tenho áreas que eu sou fraco e eu preciso de alguém que foi mais forte que eu para me ajudar. Mas eu tenho áreas mais fortes e aí eu ajudo. Você já detectou alguém? O Espírito Santo já falou ao seu coração. Talvez você veio até aqui com raiva daquela pessoa que tinha aquela fraqueza e descobriu que você podia ajudá-lo. Fala, Jeová! Quem está entendendo, diga amém. Amém. Esta palavra, eu sempre oro antes de Deus me dar uma palavra. Eu não tenho costume de chegar e abrir a Bíblia assim e ficar unidunité. Não tenho esse costume não, mas eu abri para ver e de repente eu caí. Quando eu caí, o Espírito é essa. É essa, então é essa. Porque eu sei que você vai sair daqui pisando na cabeça do diabo. Ai, não tem dúvida. Eu não tenho dúvidas que maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Vamos ficar em pé. Aleluia, Deus. Deus já falou contigo, né? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu sei que Deus já falou.
fala muito no meu coração através desse texto. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Tu és santo, Deus. Glória, glória, Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu quero que o Espírito Santo fale contigo. Oh, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Se você quiser, nós oremos por você, nós pastores. Vamos te dar um minuto para você vir aqui à frente. E nós estaremos orando por você. Aleluia, Deus. Eu sei que o Espírito Santo tocou o teu coração. Se você quiser vir à frente, nós estaremos orando, porque eu sei que você, nesta noite, será revestido de poder, será revestido de autoridade. Você veio aqui com um propósito para que Jeová falasse. Jeová te falou. Agora Ele quer que você fale com Ele. Aleluia. Oh, glória, Jesus. Se o Espírito Santo tocou no teu coração, vem aqui à frente. Feche seus olhos, abaixa suas cabeças. Estamos te dando um minuto para isso. Aleluia. Para Ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, com insondáveis teus juízos e teus caminhos, a Ele a E te somos gratos, Pai, por estar aqui na tua presença. Aleluia, Deus. Oh Deus, Tu és Deus de toda a terra. Às vezes o Senhor faz coisas que a gente não entende. É verdade. Oh, mas quem somos nós, ó Deus, para entender os Teus planos, os Teus projetos? Aleluia, Deus. Abençoe o Teu povo, ó Deus. Abençoe a Tua igreja. Fortifique o Teu povo nesta noite.
Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Mais forte, é para Ele. Isso. Aceite só por um instantinho. Tem um recado aqui da pastora Josete.